explicando aqui para vocês, não é só gravar, né? A gente grava, aí o formato ele vem pesado, a gente tem que diminuir o peso dele para subir no YouTube, né? Aí coloca lá no YouTube. Depois tem que disponibilizar dentro dos grupos, não é só um grupo, né? A gente tem 4 grupos de psicólogos, né? Então não é disponibilizar somente em um grupo, então disponibiliza nos outros, então dá um trabalhinho. E aí eu não consigo assumir esse trabalho para todos os encontros. Então, no final a gente vai combinar dessa forma, né? Que a próxima pessoa, a gente escolhe uma outra pessoa que vai poder estar fazendo essa parte. Então, agora eu vou falar como que a gente está estruturando esse encontro. A gente tem 2 convidadas, cada convidada vai ter uma fala de 15 minutos, né? Depois a gente abre para 30 minutos de perguntas e respostas, e depois a gente faz mais 10 minutos, que é os 10 minutos de despedida, de encaminhamento e organização do próximo encontro, que vai ser só daqui a 15 dias, tá? Para esse primeiro encontro de uma série de 6, para falar da saúde mental e suprimento das pessoas com deficiência nas periferias, o tema vai ser trabalho, tá? Por que é importante falar de trabalho? A gente acredita que é muito importante, principalmente no momento onde que está tendo todo um discurso sobre questões de separar a saúde da economia, né? Como se fosse possível as pessoas trabalharem doentes, né? O trabalho, ele é um elemento que estrutura a sociedade, né? Então, vocês podem ver que a gente faz as nossas coisas a partir do trabalho, né? Então, se eu trabalho até tal hora, vai ser depois dessa hora que eu vou estar fazendo as minhas coisas de lazer, né? Então, se eu trabalho ou não, isso quer dizer se eu vou ter renda para fazer as minhas coisas. Então, o trabalho, ele é um elemento que estrutura a vida das pessoas. Ele pode levar à emancipação, à liberdade, não somente liberdade financeira, mas ele também pode levar à alienação, né? E no Brasil, o Brasil ele é caracterizado por questões de informalidade no trabalho, precariedade, instabilidade, fragmentação, flexibilização das leis trabalhistas, que flexibilização das leis trabalhistas é a perda de direitos trabalhistas conquistados durante anos através de lutas, né? E como que é o trabalho para as pessoas com deficiência, né? Então, a gente vai ter hoje aqui 2 convidadas para estar falando sobre isso, né? A nossa primeira convidada é a Jéssica Pavanelli. O tema que ela vai estar falando é de mercado de trabalho e a lei de cotas. Ela é formada em psicologia pela Unip, em Sorocaba, desde 2015. Pós-graduando em psicologia organizacional e do trabalho pela Faculdade Itaquá, conselheira no Conselho Municipal de Pessoas com Deficiência de Sorocaba até 2020, integrante da comissão gestora do CRP, subsede de Sorocaba, proprietária da agência especializada em contratação de pessoas com deficiência, CASE, integração e consultoria profissional. A nossa segunda convidada vai ser a Luciana Beliomini. Desculpa, Lu, se eu falei seu nome errado, você me corrige. O tema da fala dela vai ser os sentidos do trabalho para pessoas com deficiência visual. Ela é psicóloga e orientadora profissional, mestranda em psicologia social e do trabalho no Instituto de Psicologia da USP, pesquisadora do Núcleo de Atendimento de Carreira do Serviço de Orientação Profissional do Instituto de Psicologia da USP, e trabalhou como docente em escolas de nível médio e técnico. Então, eu vou fechar aqui meu microfone, a minha câmera. Primeiro a gente vai ter os 15 minutos da fala da Jéssica, depois os 15 minutos da fala da Luciana. Enquanto elas estão falando, vocês podem ir colocando as questões, as indagações, as inquietações que vocês
forem sentido no chat, que eu vou fazer depois as perguntas para elas, tá bom? E depois a gente abre também para vocês baterem um papo, todo mundo. Então, eu vou fechar aqui e a fala é com você agora, Jéssica. Obrigada, Rodrigo. Boa noite a todo mundo. Agradeço o convite por estar aqui. Hoje eu vim falar um pouquinho na questão do mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Eu sou aqui de Sorocaba, mas acabo atuando no Brasil inteiro. Para contextualizar um pouquinho, o porquê que eu acabo fazendo esse tipo de trabalho, porque eu também sou uma pessoa com deficiência. Eu também tenho deficiência física. Ela foi decorrente de um AVC no qual eu tive depois que eu nasci, né? Eu nasci prematura de 7 meses e tive um AVC que não dá para se diagnosticar logo que nasce, mas depois houve a sequela e qual é do lado esquerdo. Mas eu vivo uma vida tranquilamente, né? Não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu sempre trabalhei pela lei de cotas. Então, desde o meu primeiro trabalho com 16 anos, eu trabalhei sendo pela cota até eu chegar na minha própria agência. Então, desde cedo eu sempre comecei a pesquisar o que era aquilo, porque eu não sei em outras cidades, mas na cidade onde eu morava em 2008, em Itapetininga, não era muito conhecido a questão da cota. Estava se começando ainda a questão das empresas começarem a buscar, e eu fui a primeira pessoa com deficiência a chegar a ter um emprego como menor aprendiz lá em Itapetininga, e, e até então a cidade não tinha muitas pessoas, quer dizer, até tinha, mas era aquela coisa, era escondido, a pessoa tinha vergonha, e pela questão também, historicamente, onde a pessoa com deficiência ela é vista como uma pessoa que, que ele é diferente das outras, então tem que se isolar. Então, como isso é histórico, isso acontece muito. E na lei de cotas tem muita gente que tem dúvida como que faz para poder entrar dentro da empresa e ser a partir da lei de cotas. Hoje, para você ser cobrado pela lei de cotas, você precisa ter, a partir de 100 funcionários para poder ter a lei de cotas, né, obrigatoriamente, e, diferente que todo mundo pensa, não é uma fiscalização presencial, ela é uma fiscalização documental, aonde a empresa acaba levando os documentos falando, olha, eu tenho PCD ou não tenho PCD na empresa. Então, a multa que ela gera é baseada em documentos, não é baseada em vistorias presenciais. E o que acontece? Aqui em Sorocaba, eu tive recentemente uma conversa com o diretor da fiscalização aqui em Sorocaba, da região de Sorocaba, e ele me falou que hoje, infelizmente, são poucos fiscais para ter acesso a todas as empresas. Aqui em Sorocaba, eu não sei, aí em São Paulo deve ter muito mais, mas aqui em Sorocaba, região de Sorocaba, tem mais ou menos mais de 300 empresas grandes, né, indústrias e tudo mais. E na fiscalização tem 7 fiscais. Então, imagina quanto demoraria para fazer a fiscalização. E é nesse período onde as empresas conseguem, vamos dizer assim, entre aspas, driblar a fiscalização, no sentido de algumas falar para o candidato PCD ser funcionário da empresa, mas nunca chegar a ser funcionário de fato, e sem receber de casa para contar na cota, ou então dar um curso para ele e
Só que esse curso nunca termina. Por quê? Porque hoje na lei de cotas, como ela é muito ampla, ela ainda possibilita para a empresa a questão de capacitar a pessoa com deficiência, aonde ela alega para a empresa, olha, a empresa alega para fiscalização, perdão, aonde fala, olha, essa pessoa não tem qualificação necessária, eu estou dando um curso. Então, isso já é qualificado como cota. Então, hoje, muitas pessoas acabam tendo esse tipo de atitude. Não são todas, mas infelizmente algumas acabam fazendo isso. E hoje, a nível Brasil, eu acredito que deve estar muito mais, né? Mas até era para o censo esse ano fazer a contagem de pessoas com deficiência, mas infelizmente nós estamos passando por uma pandemia, mas no censo de 2010 diz que no Brasil, a cada 4 pessoas que nascem, uma pessoa tem deficiência. Por que eu falo tem? Porque hoje, o único grupo que eu sempre falo que a pessoa consegue se tornar é a pessoa com deficiência. Ela não se torna outra nos outros grupos. Eu não sou LGBT, eu não. E sim, o único grupo que ela consegue se tornar é pessoa com deficiência. Então, por esse motivo, no mercado de trabalho hoje, existe um estigma, principalmente para a questão psicológica, que a maioria das empresas tem um modelo biopsicossocial, que é o quê? Que é o modelo médico aceitável, entre aspas, no qual a empresa acaba falando assim, eu quero uma pessoa com deficiência padrão, no qual a pessoa com deficiência não aparente que ela é pessoa com deficiência, não precise de adaptações, mas que ela cumpra a cota. Então, hoje em dia, quando você fala pessoa com deficiência, muitas pessoas associam a pessoa com deficiência cadeirante, por conta do símbolo. Mas existe um símbolo pela ONU, no qual eu até depois posso mandar, que eu não sei como compartilhar a tela, onde é um bonequinho de mãos abertas, com as bolinhas em azul, onde fala que abrange todas as deficiências, física, intelectual, mental, visual, auditiva. Então, para que não tenha dúvidas que deficiência não é só uma, e não é só as mais severas. A próxima convidada, eu já esqueci o nome, me perdoe, eu sou péssima com o nome, tá? Vai falar um pouco da deficiência visual, mas o meu sócio dentro da minha agência, ele é pessoa com deficiência visual, ele tem baixa visão, ele é formado em administração, ele é instrutor de mobilidade para pessoas cegas, aqui em Sorocaba, para uso de bengala, e ele fala que muitas pessoas acabam achando que deficiência, quando fala de deficiência, é só as mais severas. O cego, a pessoa surda, a pessoa com deficiência física, cadeirante. Então, há esse estigma. Quando quando eu apresento para as empresas, olha, eu tenho essa deficiência, e essa deficiência se enquadra no seu quadro, e não é aquela deficiência que eles acham que é a severa, eles falam, meu Deus, eu não sabia que podia. Ou seja, eles ainda têm aquela coisa que, se eu vou contratar um PCD, automaticamente eu tenho que separar um lugar, ou então pessoas, para cuidar desse meu funcionário, como se ele precisasse de uma pessoa, né, realmente para ajudá-lo, enfim. E a pessoa com deficiência, na verdade, o que ela quer? Ela quer autonomia. Então, quanto mais autonomia você tirar dela, mais ela vai se sentir incapaz. Então, por isso que muitas empresas
acabam pensando que a pessoa com deficiência é uma pessoa incapaz, mas na verdade não é. É que muitos acabam associando a pessoa com deficiência como sinal de, de que pessoa que vai dar trabalho, e é ao contrário. Hoje eu tenho várias empresas que eu trabalho, algumas grandes, já trabalhei para, já fiz processo seletivo para a Vobin, já fiz processo seletivo, estou fazendo ainda, para YKK, e todas me falaram, quando eu dou o resultado que elas não esperavam. Nossa, eu não sabia que você ia conseguir PCD tão rápido, porque eu estou há meses procurando e não acho. Mas por que eles não acham? Porque eles colocam errado, primeiro, a nomenclatura. Hoje, vocês podem ver que existem 3 nomenclaturas e 2 estão erradas. A primeira, que foi até a ONU que pediu para retirar esses 2, que que dá a entender errado a pessoa com deficiência, que é a primeira, que é portador com necessidades especiais. Por que que não é portador de necessidades especiais? Porque portador é como se eu pegasse uma caneta e portasse, certo? E quando você fala, eu estou portando essa caneta, então quer dizer que eu tenho opção de não portá-la mais. A pessoa com deficiência, ela tem como falar, eu tenho, por exemplo, eu tenho deficiência física. Eu posso falar daqui que eu cansei de ser pessoa com deficiência, não vou ser mais? Não, eu não tenho. Então, por isso que tiraram o portador. Necessidades especiais tiraram porque todo mundo tem necessidade, né? Não só a pessoa com deficiência, mas como todo mundo. E é necessidade financeira, necessidade de vários graus. Então, necessidade tiraram também. E especiais, porque todo mundo é especial. Não é que só a pessoa com deficiência é especial. E muitas pessoas falam, eu sou mãe, ou sou primo, sou não sei o quê, uma pessoa especial. Quer dizer que só aquela pessoa com deficiência é uma pessoa especial? Não, tá errado. Então, por isso que tiraram. E, e portador de deficiência também é a mesma coisa, né? Só tiraram necessidades especiais e colocaram portador de deficiência, como se a pessoa com deficiência pudesse realmente tirar essa coisa. Agora eu tenho deficiência, amanhã eu não tenho mais. Então, por isso que ficou pessoa com deficiência. Mas tem muitas empresas ainda que colocam PNE, e não tem gente que acabam que acaba tirando. Então, mas o correto seria pessoa com deficiência. E o que tem muitas empresas também, quando elas pegam a pessoa com deficiência, tem algumas empresas que elas fazem como se fosse uma comunidade, não que é errado, mas eles fazem o seguinte, por exemplo, eu tenho produção, eu vou colocar só surdo naquela produção, porque ele não vai ter o problema da audição. Só que não coloca nenhuma pessoa sem deficiência para se entrosar com ela naquele setor. É como se fosse uma comunidade. Então, cadê a inclusão realmente daquela pessoa? Não houve. Houve uma exclusão, uma segregação. E o que hoje a gente luta, não só a psicologia, mas todas as pessoas, é por uma sociedade onde todos se incluem de fato mesmo. Então, ter uma pessoa com deficiência no setor e ter pessoas sem deficiência também. Então, tem que ter esse equilíbrio, mas que muitas empresas ainda buscam essa questão de buscar a pessoa com deficiência ideal para aquela vaga. E por conta da lei de cotas ser antigas, algumas deficiências não estão especificadas dentro dessa lei, que é até um projeto de pesquisa que eu vou, se Deus quiser, logo vou desenvolver no mestrado, sobre a pessoa com deficiência unilateral, que é o quê? Por exemplo, a pessoa com deficiência auditiva unilateral, ou a pessoa de visão
monocular, sempre de um. Por quê? Porque na lei de cotas, ela não se caracteriza, porque é uma lei federal. Mas, por exemplo, aqui em Sorocaba tem uma lei municipal que fala que essas pessoas são pessoas com deficiência. Mas não tem como a empresa cumprir uma lei municipal, sendo que existe uma maior que fala para ela não cumprir. Então fica aquela questão: qual lei que eu cumpro? A municipal ou a federal? E muitas têm que cumprir a federal, né? Então fica aquela coisa: não é, não é. Então, para algumas empresas acaba sendo, para outras não. E fica aquela coisa: será que eu sou, será que eu não sou, né? Eu queria saber também, do Rodrigo, será que eu já estou dando do horário, Rodrigo? Você pode me falar? Estou meio. Tem 2 minutos. Bom, você estava terminando mesmo. Eu já vi que tem algumas pessoas aí falando, né? Eu gostaria de que. Eu não entrei muito na questão visual, porque eu ia entrar, mas vou deixar para nossa colega. E espero ter tirado um pouco aí e compartilhado a minha experiência com vocês. Muito obrigado, Jéssica. Trouxe informações bastante importantes, né? E ao mesmo tempo que são importantes, chocantes também, né? Algumas coisas que você estava falando, eu estava aqui pensando assim, caramba, mas como, né? Como isso, né? Mas muito bom. Então, sem mais delongas, a palavra é com você, Lu. Tem 15 minutos. Quando tiver faltando 2 minutos, eu coloco aqui no chat. Não se preocupa, pode falar livremente. Ok, pessoal, boa noite. Dá para ouvir, né? Né, Rodrigo? Tá ouvindo? Sim, pode ir. Então, boa noite para o grupo. É muito gratificante ter recebido esse convite, então, muito obrigada. Me sinto, assim, muito, muito honrada. E eu vou compartilhar, então, com vocês a minha pesquisa, né, de mestrado, né? Eu acho que é importante falar, assim, o porquê que estou pesquisando pessoas com deficiência visual e por que eu dei esse nome, né, os sentidos do trabalho para as pessoas com deficiência visual. E eu dei um nome que eu não sei se vai ficar esse nome, porque eu ainda vou me inscrever na qualificação, né, e é um nome prévio, né, e esse nome prévio é assim: a gente só não enxerga, de resto, a gente é normal. E por que eu pensei nesse nome? Então, eu vou falar da história, né? O porquê que eu estou desenvolvendo esse projeto. Eu fui professora em escola técnica de ensino médio por 25 anos, o Rodrigo falou isso, né? Em função da minha formação em psicologia, era um colégio técnico, então eu dava aula do quê, né? Gestão de pessoas, RH, psicologia organizacional, psicologia das relações humanas. Fui coordenadora de alguns cursos, administração, secretariado, hotelaria, né? Em 2014, a escola onde eu trabalhava, uma escola pública, municipal, da Grande São Paulo, então pertinho de São Paulo, da capital. Eles resolveram criar o curso técnico de RH. E como eu tenho especialização em RH, eu tinha formação em experiência em RH, eles me convidaram para coordenar o curso. Eu fiquei muito feliz, né? Falei, legal, bacana. Na primeira reunião pedagógica de 2014, a diretora fala para a gente, olha, nós vamos receber 2 alunos cegos. E daí o pessoal, nossa, né, 2 alunos cegos, como é que é isso, né? E daí ela começou a falar, né? E as palavras eram assim, mas olha, eles são gêmeos, são irmãos, óbvio, né? São gêmeos, tem 15 anos, a mãe é crica, hein? É uma mãe bem reivindicadora, é uma mãe briguenta, cheia de direitos, conhecem as leis e não sei o quê, mas os meninos são inteligentes. Então, essa era a fala. E daí eu peguei e pensei, tá, em qual curso, né, que eles entraram? No curso de RH.
Daí, gente, eu tive um impacto tão grande, eu preciso falar isso para vocês, que a minha primeira reação foi, sendo bem sincera, mas justo no curso de RH? Justo no curso que eu vou coordenar? Eu estou pegando um curso, isso eu estou pensando, eu não falei, né? Eu estou pegando um curso novo para montar o curso, e agora eu vou receber 2 alunos cegos. Então, no primeiro momento, fiquei apavorada, né? Mas hoje eu percebo que foi assim, foi um presente para mim, né? Porque, vamos lá, no primeiro dia de aula, eu fui me apresentar como professora do curso, e como coordenadora do curso, né? E daí, quando eu entrei e falei que era psicóloga, um dos meninos levantou a mão e falou assim, eu quero ser psicólogo. Eu, que bacana, né? Não sei o quê, paraná. A hora que eu fui apresentar os componentes curriculares do curso, a grade, olha, vocês terão aulas de direito do trabalho. O outro virou e falou, eu quero ser advogado. Aí eu falei, nossa, gente. E como eu sempre trabalhei com orientação profissional, daí me bateu algumas coisas assim, tá? Mas que recursos nós temos para orientar pessoas com deficiência? Né? Porque você tem uma série de técnicas de orientação profissional, mas e para pessoas com deficiência? E daí, assim, houve todo um investimento meu, né, para poder compreender e receber esses meninos. Houve muita resistência da escola. Daí eu recebi um convite, eles me fizeram um convite para conhecer a Laramara, né, a associação, que eles tinham feito toda uma formação, fizeram um curso de mobilidade, né? Então, eles eram usuários, né, do Laramara. Daí eu comecei a me inteirar, fiz curso de braille, fiz cursos de técnicas assistivas, fui me inteirando e fui brigando com muita gente, né? Porque daí eu encampei aquilo para mim. Daí brigava com os professores, porque os professores estavam numa zona de conforto. Sabe aquela aula PowerPoint? Então, não dá para você fazer PowerPoint toda a aula. Eu mesma, eu tinha um arsenal de PowerPoint que, aos poucos, eu fui deixando de usar. Eu falei, eu tenho que pensar em outras estratégias, né? Bom, mas, enfim, eu acho que eu consegui algumas coisas com eles, né? E muita luta, muita briga, né? Com a comunidade escolar. No ano seguinte, nós recebemos mais 2 alunas com deficiência. E qual é o curso que elas foram? Isso mesmo, o curso de RH. Elas escolheram o curso de RH? Não. Elas foram colocadas no curso de RH. Porque os professores estão acostumados, né? Então, ficou meio que uma cultura, assim, né? Em 2016, eu saí da coordenação, e por questões, assim, de gerenciamento, questão política, a escola é pública, né? Em 2018, eu saí da instituição. E como eu queria fazer o mestrado, né, eu queria uma coisa assim, pensar numa coisa diferente. Então, esse tema que eu falei para vocês, a gente só não enxerga, de resto a gente é normal, os meninos falavam muito isso. Eles falavam assim, professora, eu não sei, o pessoal não entende, a gente é normal, a gente só não enxerga, né? E daí eu fui assimilando isso. Hoje eles são meus amigos, eles são meus queridos, e eu, de vez em quando, faço consultoria com eles, eles estão na faculdade, eles estão, um está na psicologia e o outro no direito. E o meu projeto, o que é, né? Os sentidos do trabalho. Primeiro eu pensei em falar das narrativas, das histórias profissionais, mas eu acabei me direcionando para os sentidos do trabalho para as pessoas com deficiência visual. E daí eu vou dar um spoiler para vocês, tá? Isso é um spoiler mesmo. Eu fiz uma entrevista agora, nesse período da pandemia, e eu já tenho as pessoas que eu vou entrevistar, eu consegui na secretaria desse mesmo município onde eu trabalhei, né? Existe a Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Eu fui muito bem recebida. Eu entrei em contato, falei, olha, na época eu estava fazendo um projeto, né, para o processo seletivo. Eu entrei em contato, eu precisaria de dados, de números, de pessoas com deficiência visual. Eles foram, assim, muito solícitos, eles me abriram muito, me deram muitas informações,
E daí eles me conseguiram 6 pessoas para fazer a entrevista, né? Para serem participantes do meu projeto. Entrei em contato com 6, apenas um não respondeu, os outros 5 responderam, deram ok, só que daí a gente estava no período da pandemia. Eu falei, então tudo bem, vou deixar em stand-by. Só que daí o tempo foi passando, né? Eu falei, nossa, e agora? Como é que faz, né? Daí eu conversei com o meu orientador, que é o Marcelo, né? Ele falou, olha, faz uma tentativa, faz uma experiência, faz uma entrevista por Skype, né? Faz de forma remota. Daí entrei em contato com uma das moças, né? Uma das indicadas, e daí eu fiz a entrevista com ela e foi muito legal. E o spoiler né? Eu fico assustada com as coisas que a gente ouve, né? Então, deixa eu falar rapidinho, daí, Rodrigo, você vai me sinalizando, tá? Essa moça, ela é assistente social, trabalha na Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência, ela ingressou, né, por concurso público, ela tentou cotas, mas, assim, a pontuação dela foi suficiente para ela não entrar pelas cotas, né? Ela tem uma história, assim, de estágios, né? Depois tinha prestado um concurso numa prefeitura vizinha, daí prestou nessa, que ela trabalha, já acho que, agora eu não me lembro, acho que uns 17 anos, e trabalha com um serviço, como assistente social, claro, e no departamento, né, dentro da secretaria, no departamento de empregabilidade. Então, o que ela faz, né? Ela faz o encaminhamento de pessoas com deficiência para as empresas, né? Ela faz isso. Agora, o que é bacana, assim, né, nessa história dela, né? Acho que tem tudo a ver, né, com o Blumenstein, o David Blumenstein, que é um autor, né, que eu compartilho, né, eu me identifico com as ideias dele, né, e daí ele fala da importância, né, do trabalho, né, que o trabalho tem 3 aspectos, né, que é a questão da remuneração, da garantia, da seguridade, da remuneração, que isso te empodera, né, não gosto muito dessa palavra, empoderamento, né, mas, enfim. O trabalho também, ele permite uma conexão social, você está dentro, né, de uma rede, quanto à autonomia. E daí, quando você analisa, né, as respostas dessa moça, você fala, nossa, tem tudo a ver, né? Então, ela trabalha, né, como funcionária pública, né? Então, ela fez a faculdade, trabalha como funcionária pública, ela tem a remuneração dela, ela tem uma total autonomia, ela vai e volta para o trabalho sem depender de ninguém, ela usa bengala, né? E ela é casada, e tem acho que um dado curioso, né? Ela é casada com um rapaz que tem ensino médio, e pelo cargo do rapaz, ela não me fala em termos de valores, mas, assim, eu sei que o salário dela é maior do que o do marido, né? E daí a gente pode pensar também nessa coisa, né, na questão de que as mulheres, né, são mais escolarizadas, né, do que os homens. Então, esse é um outro dado, não é o foco da minha pesquisa, mas me chamou a atenção. E uma coisa muito interessante, né, que daí, assim, volta lá para a questão dos meninos que foram os meus alunos, né, quando eu fiz a entrevista, né, um terceiro momento, né, da entrevista, eu fazia algumas perguntas, né, para esclarecer, né, então eu perguntei sobre o posicionamento dela da lei de cotas, e daí ela dá um sorriso, né, daí tem a ver com aquilo que a colega falou, a Jéssica falou, né, ela dá um sorriso e fala, não, lei de cotas, as empresas cumprem, porque tem que cumprir, e se elas conseguem, né, fazer um falseamento aí, elas fazem, elas procuram pessoas com o menor grau de comprometimento, de imitação possível, né? Mas assim, né? Tem os dois lados, mas por outro lado, a gente sabe que muitas pessoas com deficiência conseguiram se inserir
no mercado por conta da lei de cotas, né? E daí eu viro para ela, assim, né? Era uma pergunta que nem estava no roteiro, e falei, tá, mas por que você escolheu o serviço social? E ela responde para mim, mas eu não escolhi serviço social. E daí ficou um silêncio, né? Daí ela já respondeu, ela falou, serviço social não era nem a minha segunda opção. Eu nem cheguei a pensar em fazer serviço social. Tá bom, Rodrigo. A minha opção era psicologia. Eu prestei o vestibular para psicologia e quando eu fui fazer a matrícula, tinha uma pessoa lá organizando e que veio conversar comigo. E ela disse assim, olha, você não quer conversar com os professores do curso de psicologia? Porque assim, ó, você com a sua deficiência, eu não sei se você vai conseguir fazer o seu curso. E ela falou, olha, eu fui conversar com os professores. E os professores conversaram comigo, e a expressão dela é essa, tá? Eu vou reproduzir o que ela me disse. Num consenso, eles acharam que o melhor curso para mim era o de serviço social, porque em psicologia tem essa coisa de testes, né? E eu acho que eles acharam que eu ia ter dificuldades. Então, gente, assim, daí de novo eu volto lá no Bloomstein, né? Existem pessoas que têm maior poder de volição, maior poder de escolha e outras não. Mas, por outro lado, então ela acabou fazendo, né, o serviço social, né? Mas, por outro lado, na medida em que ela foi, né, se desenvolvendo na carreira, ela criou uma independência, uma autonomia. Chegou um determinado momento que ela falou assim, ela fazia um estágio, né, no hospital, e que ela tinha que ir até a recepção chamar as pessoas, né? E ela falou assim, espera um pouquinho, mas eu sou uma profissional, eu não tenho que ficar andando, né, com um acompanhante. Eu preciso fazer um curso de mobilidade, né? Então, ela fez o curso de mobilidade, então hoje ela anda para tudo quanto é lado. E ela tem, assim, uma coisa que é muito, muito interessante, que é essa autonomia, ela não é só do trabalho, né? Ela vai além disso. Ela vai para a academia de ginástica todos os dias, só não vai agora por conta da pandemia, mas ela faz aula online, né, da casa dela, e ela participa de uma igreja, né, é uma igreja evangélica, acho que ela toca órgão, tem partitura em braille, enfim, né? E daí vem a importância do trabalho para a pessoa com deficiência, né? E daí vem, né, assim, a gente só não enxerga, do resto a gente é normal. Então, quando a gente procura o trabalho, né, pela questão da segurança, da independência, da autonomia, isso não é diferente, né? E é isso que a gente tem que fazer com que as pessoas percebam, né? Ai, Rodrigo, tinha mais coisa para falar, mas eu sei que eu estourei o tempo, né? Perdão. Não, muito obrigado, Lu. Foi gostoso de te ouvir. A história da sua participante, né, da entrevista, parece que você contou a história de trás para frente, né, porque ela, ouvindo assim, depois falou, não, mas não era assistência social, né, porque ela deslanchou tão bem, né, no trabalho, né. Então, vou passar aqui uma rodada de perguntas, tá? Vocês respondem. Vou colocar 5 minutos para cada uma, e depois a gente passa para uma segunda rodada de perguntas, tá? Então, a pergunta que eu vou fazer aqui é para as duas, tá bom? Porque eu acho que tem a ver bem com as duas, tá? Dá uma impressão que existe poucas vagas de emprego para pessoas com baixa visão. Vocês têm alguns dados que vocês podem compartilhar? Vocês percebem isso, né? Uma outra questão também para as duas, como que vocês entendem o oferecimento de vagas de trabalho, de emprego para pessoas com deficiência, mas que têm graduação, né? Como que vocês percebem isso, né? Então, vou colocar essas
2 questões para vocês duas, 5 minutos de cada, a gente começa com a Jéssica, depois vai para a Lu. Pode ir, Jéssica. Jéssica? Não sei se a Jéssica... Jéssica, você está aí? Lu, então você quer responder primeiro? Uhum. 2 questões e depois a Jéssica responde. Tá bom? Tá, pode ser. Tá bom. Então, assim, ó, números eu não tenho, tá? O que eu tenho são falas. Então, por exemplo, lá na secretaria em que eu fui, né, solicitar, né, o apoio para o projeto, eu conversei com a coordenadora. Então, ela disse assim, né, que é mais fácil que as vagas que chegam, porque a secretaria funciona como se fosse uma agência, né, de empregos, né, de trabalho. As empresas da região enviam as vagas para eles e eles, de acordo com o cadastro lá, indicam os candidatos. Então, ela disse assim, que é mais fácil, as empresas pedem mais pessoas com baixa visão e com nível de comprometimento auditivo, assim, que não sejam surdas, né, mas que tenham um nível de audição que não seja total, né, mas, assim, dados, números eu não tenho, porque isso foi numa conversa, assim, informal, né. Quanto, assim, né, oferecimento de vagas para pessoas com deficiência, o que eu tenho percebido, tá? Eu não sei quem é que fez a pergunta, né? Eu não sei, o que eu tenho percebido que é mais fácil, então, esse não tenho dado de número, é o que eu percebo. É mais fácil essas pessoas conseguirem trabalho mediante concurso público. Então, essa moça, concurso público. O ano passado, eu entrevistei um outro rapaz também, lá da secretaria, que é cego desde os 3 anos, é concurso público. Eu tenho agora a expectativa de, entrevistando as outras pessoas, né, que me restam aí, 4 pessoas que toparam participar do projeto, essas pessoas não são da secretaria, elas são de empresas. Então, eu não sei qual é a formação delas, eu não sei se elas têm nível superior, né? O que eu sei pessoas com... eu vou falar da deficiência visual porque eu conheço um pouquinho mais, tá? Não conheço tudo porque eu estou estudando ainda. Mas, assim, o setor de tecnologia, o setor financeiro, bancário, contrata mais pessoas com deficiência visual, até porque você tem a tecnologia, né? Então, você tem sistemas de voz, né, de leitura. Mas, assim, sendo bem objetiva na resposta, números eu não tenho. Eu tenho percepção, tá? Ok, muito obrigado, Lu. Jéssica, você está aí? Você pode responder as 2 questões? Jéssica? Será que ela caiu? Não, mas eu estou vendo ela aqui. Jéssica, queremos te ouvir. Pode ser algum problema na internet dela. Pode ser. Mas seria legal ouvir dela, né? Porque ela que trabalha. Eu acho que ela é a pessoa mais indicada para responder. Eu vou mandar uma mensagem para ela no WhatsApp. A Juliana respondeu, ela não está conseguindo tirar do mute. E se ela responder pelo chat? Ela consegue? Então, vou passar uma mensagem para ela. E eu tenho uma segunda pergunta aqui para você, Lu, enquanto eu tento falar com ela. Eu acho que na sua fala... Acho que ela viu, ó. Jéssica? Ela viu. Sim, as perguntas eram para vocês duas. Tá. Qual que já foi respondida para mim não responder errado? Não, é assim, responde as duas, tá? Primeiro, tá.
aparentemente, existe poucas vagas para trabalho para pessoas com baixa visão. O que você acha? Você acha que isso acontece mesmo ou não? A Lu, ela já deu uma outra perspectiva, a gente quer saber de você. E a segunda pergunta é: como que você entende o mercado de trabalho para as pessoas com deficiência, mas que têm graduação? Como que Então, você vê o mercado de trabalho que para essas pessoas, tá? Aí você tem 5 minutos. tá. Vamos lá. Em relação a pessoas com deficiência visual, pelo menos as que eu tenho colocado, tem tido uma grande aceitação, baixa visão, principalmente em produção, aqui em Sorocaba, e mulheres na área de alimentação. Então, eu não sei em outras cidades como tá, mas as empresas estão realmente aderindo mais às outras deficiências. E na questão de graduação, está se abrindo também mais campo, porque eu tenho trabalhado muita vaga com experiência de intermediário, alguns com faculdade, outros não, e isso é muito aceito. Antes, ainda continua aquela questão de muitas empresas falarem que as pessoas com deficiência não têm qualificação, o que é mentira. Ainda tem muitas pessoas com deficiência, sim, que têm experiência na área, alguns com inglês, alguns com vivência até fora do Brasil, e então as empresas estão realmente cada vez mais olhando esse lado, como se, eu brinco com eles, como se eles estivessem descobrindo a pessoa com deficiência e o quanto ela é produtiva, e muitas empresas acabam falando para mim: nossa, eu achei que a pessoa com deficiência não ia produzir tanto, tô amando, quero até mais pessoas com deficiência aqui na empresa. Então, depende muito da visão de cada empresa. Tem empresa que, infelizmente, só vai olhar para a pessoa com deficiência através da dor, que é a fiscalização. Já tem empresas que elas acabam olhando a pessoa com deficiência como um colaborador e até alguém altamente produtivo. Bom, agora tem uma pergunta, vai ser uma para as duas, tá? E outra específico para cada uma, tá? Então, a primeira que é para as duas. Acho que nas duas falas foi possível perceber como que existe questões de preconceito, discriminação, segregação, exclusão, escamoteada de inclusão, né? Então, eu queria que vocês falassem um pouco disso, e esse preconceito parece que ele naturaliza que o local das pessoas com deficiência não é no mundo do trabalho, né? É fora do mundo do trabalho, né? Então, as pessoas se sentem, falam assim: nossa, mas como é possível, né? Produzir, né? Então, eu queria que vocês duas falassem um pouco disso. E aí, uma específica para a Jéssica, queria que ela falasse um pouco mais sobre a questão que chamou a atenção da deficiência padrão, né? Como se existisse também uma hierarquia entre as deficiências. Acho que vocês falaram isso, acho que queria que a Jéssica retomasse um pouco. E também sobre essa questão da fiscalização, né? Porque se em Sorocaba tem 300 empresas, imagina São Paulo, né? Inteira, assim, né? Como que essa questão da fiscalização, como que ela vê esse problema da fiscalização, essa específica da Jéssica, e a específica da Lu, pensando no preconceito da primeira pergunta, a Lu também ela recebeu um baque, né? Quando ela falou assim: putz, como que eu vou fazer, né?
E como se fosse até, acho que assim, a gente faz a nossa autocrítica, temos nossos preconceitos também, né? Mas a experiência muda, né? Porque o preconceito é justamente a ideia que não muda com a experiência, né? Porque pensa assim, nossa, mas justo no meu curso vem cá esse pessoal, como se fosse algo muito negativo, um pesar, um castigo, né? Então, só que a Lu, ela teve uma coisa que a gente não vê as pessoas ter. Ela se dispôs a estudar, a conhecer, né? Então, por que você acha que tem pessoas que não tomam o mesmo caminho que você, Lu? Né? E como que você quiser falar um pouco mais sobre essa experiência mesmo de se colocar à prova, de passar por essa prova de fogo, tá? Então, 5 minutos para cada, a gente começa com a Jéssica de novo. Tá. Jéssica? Oi, eu estava achando que ela ia responder primeiro. Não, vamos lá. Primeiro, a questão da pessoa com deficiência padrão, eu sempre acabo brincando, acho que a Luciana vai concordar comigo. Algumas empresas têm aquela visão de que eles querem a pessoa de baixa visão e cega que enxergue, a pessoa cadeirante que pule, a pessoa com deficiência auditiva que fale, e assim vai, entendeu? Então, quando eles se deparam com a questão da deficiência, eles falam muito assim, eu quero uma pessoa com deficiência que ela tenha auditivo, mas ela não precise de nenhuma adaptação, ou então de uma pessoa visual que seja baixa visão, mas que não precise, de repente, de uma lupa de aumento que custa caro, porque aqui em Sorocaba, o meu sócio, ele teve uma luta judicial até com uma empresa que ele precisava de uma lupa de aumento, ele conseguiu que a empresa pagasse, porque essa lupa de aumento, ela custa R$5.000, e não é brasileira, é feita nos Estados Unidos, e ele só conseguiu via judicial, e a empresa só deu para ele depois que ele praticamente saiu da empresa, ou seja, olha a demora, né? Então, é nessa questão. Já na questão de contratação, como que funciona? Todas as regiões, eles trabalham com período de fiscalização. É como se de março até setembro eles pegassem todas as empresas que eles têm no sistema e verificar quantas pessoas com deficiência eles têm. Só que, como não é uma fiscalização presencial, é por documentação, então, e tem poucos fiscais, a fiscalização nunca consegue chegar nas empresas de fato. E é onde as empresas acabam conseguindo driblar isso e fazer ajustes para que percebam que tem, mas na verdade não tem, né? Então, quando chega esse mês, a partir de março, pelo menos aqui em Sorocaba e São Paulo, que eu atuo bastante, eu falo que é a caça aos PCDs, porque surge vaga a rodo, que eu não sei de onde surge empresa, procurando PCD para contratação, porque precisa, porque já foi notificado e precisa daquela pessoa. Então, a maioria das contratações ocorrem via cota. Dificilmente, se a empresa for conscientizada, ela vai contratar antes da cota vir, no sentido da notificação. Mas a maioria espera a notificação chegar para correr contratar. E a pessoa com HIV, que nem a Laura falou, já entrando nesse aspecto, a pessoa com deficiência, com HIV no caso, ela só vai ser considerada pessoa com deficiência se ela tiver vamos colocar sequela, algo que gere uma deficiência dela. Por exemplo, uma limitação física, auditiva, visual. Mas o fato dela ser pessoa com HIV, não. A mesma coisa que muitas pessoas falam, o obeso, ele pode ser pessoa com deficiência? Não, porque é um estado onde ele muda. Então, hoje ele pode estar obeso
ele pode mudar a estrutura dele para magro. Então, ele não, eu acho que é isso. Ok. Obrigado. Posso? A Luz já Sou pode eu? emendar. Ah, tá bom. Então, sobre a questão do preconceito, né, eu acho que eu posso responder, assim, me baseando nessa entrevista que eu fiz, né, da minha participante lá, da participante do projeto. Eu pergunto para ela, né, se ela tinha alguma experiência de preconceito, alguma experiência ruim. E dela responde na lata, ela falou assim, bom, a faculdade já foi uma, eu sequer pude fazer o curso que eu queria, né? Mas, assim, no meu trabalho, eu não tenho, não. Eu tenho todos os recursos, quando eu preciso de alguma ajuda, e daí ajuda que ela se refere, ajuda, gente, que qualquer pessoa que não seja muito, né, high-tech, consegue. Às vezes eu peço ajuda para o meu filho, para o meu marido, para mexer em alguma coisa aqui no computador. Ela falou, então eu tenho ajuda, eu transito pela secretaria, pelos andares, sem problema nenhum. Mas houve 2 situações de usuários do serviço, né? Então ela relata que ela estava entrevistando um rapaz, né? Ele foi pedir agora eu não me lembro, né? Ele foi pedir era um aparelho, agora eu não me lembro o nome. E daí ela foi perguntar a renda dele, ela falou, percebeu assim que ele estava meio sem graça, e ele falou assim para ela, né? Eu estou pensando em entrar com um pedido de aposentadoria por invalidez. Ela falou, mas por quê? Não, é porque, né, eu tenho baixa visão, não sei o quê. Daí ela virou para ele e falou assim, mas eu não enxergo dos 2 olhos, eu estou aqui trabalhando. E ela disse que ele ficou meio sem jeito, sem graça. E uma outra situação, e daí ela falou assim, eu senti que ele ficou assim, meio com, né, com um preconceito, assim, ficou sem graça. E uma outra situação, que era uma outra colega dela que estava atendendo uma mãe com a filha cega, a mãe estava toda chorosa, né, falando, minha filha, né, não tem futuro, não sei o quê, e ela sai da sala, né, e daí a colega fala assim, como não? Olha a minha colega de trabalho, né, ela é assistente social e ela não enxerga. E diz que a mãe pegou, parou de chorar e falou, nossa, então, será que a minha filha, né, pode ter um futuro, né? Não, claro que tem, né? Se ela tem, por que a sua não pode ter? Então, ela conta esses 2 casos, né? E daí a outra pergunta, né, que surgiu aí, pensando no preconceito, por que as pessoas não tomam, né, o mesmo caminho que eu tomei? Então, gente, eu fui muito sincera, eu pensei isso mesmo, mas justo no meu curso, eu tinha tanto curso para colocar nos meninos, não, eles escolheram, os meninos escolheram fazer RH, esse é um detalhe importante, porque bateu a minha incompetência, eu não sou competente para trabalhar com um cego, né? Eu trabalhei naquela escola há mais de 20 anos, eu falei, eu tinha tido aluno com surdo, aluno cadeirante, mas cego, num curso que eu ia coordenar. Então, eu acho que as pessoas têm essa resistência, eu não sei nem se é o preconceito, é você entrar em contato com a sua incapacidade, com a sua limitação. Porque você tem que rever um monte de coisas. Eu adorava passar vídeos para os meus alunos. Eu tinha, assim, um catálogo. E daí eu falei, tá, mas o tema dessa aula, eu tenho que buscar uma outra técnica, né? Então, você tem que descer do salto, né? E você tem que ir se adaptando, né? Você tem que ter essa disposição. Eu cheguei e falei, como eu fiz o curso de Braille, né? Assim, gente, hoje eu esqueci, tá? Esqueci porque eu não acabei não praticando. Mas eu tinha acabado de fazer o curso de Braille e dei uma prova, era a prova trimestral, né? E aí eu fiz uma questão no Braille, né? Falei, não, vou fazer uma questão no Braille. E daí foi muito legal, porque eles me corrigiram. Professora, era uma questão de organograma, né? Professora, a senhora escreveu diretor com letra minúscula, professora. Então, eu achei muito legal isso, mas, assim, são as pessoas que têm dificuldade de lidar com o desconhecido, né? É o medo do insucesso, né? Então, eu penso que seja por aí. E a disponibilidade, porque eu via muitas pessoas que não queriam lidar, né,
com os meninos, tinha professor que falava assim, não, o ano que vem eu não quero pegar aula na turma de RH. A turma dos meninos, não, eu não quero pegar, né? Porque eu não queria sair da zona de conforto, preparar uma aula diferente, ter disponibilidade de tempo, né, para dar atenção, enfim, acho que é isso. Muito bom, obrigado. Agora, a gente está chegando na parte do encerramento, né? Eu vou deixar aqui aberto, o espaço aberto, para quem quiser fazer qualquer apontamento, falar. Não precisa ser necessariamente uma pergunta, para trocar uma ideia com as nossas convidadas, ou falar algo que se sentiu tocado, né? E quer falar assim, não, quero falar agora, então esse daqui é o momento. Então, o espaço está aberto para quem quiser compartilhar, falar qualquer coisa. Então, Rodrigo, tem uma pergunta, o Psi pediu para falar. Pode sim, tá aberto, Cleiton. Boa noite, estão me ouvindo? Sim. Eu sou Cleides, eu tenho baixa visão, sou psicóloga, e referente ao mercado de trabalho, o que eu observo é o seguinte, desde a época que eu tinha minha primeira formação, que foi em gestão de RH, um pouco antes disso, quando eu procurava emprego em alguns sites, quando coloca-se pessoa com deficiência, digamos, tem 5 vagas, porque assim, quando eu procurava, um exemplo, auxiliar administrativo, aí tinha 20 vagas, eu colocava pessoa com deficiência, 5 vagas, pessoa com deficiência visual, isso zerava. Aqui em Salvador, isso zerava. Minha penúltima experiência em uma empresa, eu entrei, eu disse que eu queria trabalhar no departamento de RH, no departamento, eles misturam muito, né, departamento pessoal com RH. Então, eu disse que eu queria o RH, e aí a minha chefe me colocou lá, a pessoa que me entrevistou. Resumindo, o que eu preciso de acessibilidade com baixa visão é que todo Windows tem. Vai em Windows, configuração, aumentar o tamanho das letras e ícones. Acabou a dificuldade. Uhum. Não demora nem 1 minuto. E aí, nessa penúltima empresa que eu trabalhei, na prática, eu já tinha terminado uma graduação, já tinha começado a segunda em psicologia, e na prática eu estava como assistente da jovem aprendiz. Porque colocaram um programa no computador das outras pessoas, inclusive no dela, um programa que é do departamento pessoal, e disseram que para mim não ia colocar porque eu não ia enxergar. E aí eu disse que tudo que colocasse no meu computador chegaria com a letra maior. Não, você não vai enxergar. E aí a jovem aprendiz depois começou a praticar assédio moral comigo. E eu me tornei problemática por não aceitar esse assédio moral. Teve uma outra empresa que eu trabalhei como recepcionista e ele queria, porque, como eles falam, os olhos são limpos, então, trabalhei como recepcionista, o diretor também praticava assédio moral, queria que eu servisse cafezinho, e aí eu falei para minha supervisora que eu sabia o que era assédio moral e eu sabia o que era desvio de função. Ou seja, nas empresas que eu trabalhei, a pessoa com deficiência trabalha, se ela diz que não pode fazer determinada coisa, dizem que não querem pessoas vítimas. Se a pessoa questiona, não querem pessoas problemáticas. E eu sempre fui problemática. E eu quero saber a visão de vocês sobre isso, sobre esse mercado de trabalho que tem realmente, parece que tem a hierarquização. A pessoa com deficiência física consegue mais facilmente que uma pessoa com deficiência visual. Uhum. Ok. Posso falar para Cleide? Pode Posso? ser. Então, Cleide, é assim, ó, eu concordo com você, né?
eu penso que a questão da deficiência, ela é muito psicossocial, né? Porque o mundo é feito para pessoas que não têm deficiência. Então, quando você fala, né, de um programa de computador, né, a gente tem muitos programas hoje que são acessíveis, né, para pessoas com deficiência visual, e você tem baixa visão, né, então você fala, gente, é só uma questão, assim, de você aumentar a fonte, né, eu acho que tem a ver com aquilo que a Jéssica falou, né, de você ter que adaptar o ambiente para isso, né, então, a gente tinha que pensar, né, formas, assim, até pensando, assim, na arquitetura, né, por que tem tanta escada, por que tem tanto obstáculo, né, por que às vezes eu fico pensando, assim, entrar em algumas portas, o quanto é difícil, né, porque o mundo não é preparado, né, para isso. Então, eu acho que a questão da deficiência, ela é psicossocial, ela não é da pessoa com deficiência, ela é do mundo, né? O mundo foi construído não pensando nessas pessoas, mas eu acho que quando você fala, né, que acabou sendo a contestadora, daí eu lembro dos meninos, né, dos meus alunos, que falavam assim, mas a gente é normal, a gente só não enxerga. E é isso mesmo, né, Cleide? Assim, só tem um problema de visão, mas o restante você tem as outras necessidades, né? Que todas as pessoas têm, né? Então, assim, não sei se eu respondi, né? Aí... Bom, Lu, tem mais alguém que gostaria de expor alguma ideia, falar mais alguma coisa? Então, como a gente não está no setting terapêutico, né, que a gente precisa ficar suportando o silêncio durante muito tempo, eu tô entendendo que a gente vai se encaminhar agora aqui para o final, tá? Então, eu vou estar passando aqui para vocês qual que vai ser o nosso próximo encontro, tá? Nosso próximo encontro vai ser dia 23/7, né? E o tema do encontro vai ser políticas públicas para pessoas com deficiência, né? Ah, que legal! A gente vai ter mais duas convidadas. Dessa vez, as duas convidadas são pessoas do nosso próprio grupo daqui, né? Uma delas é a Patrícia Santos, a minha esposa, e a outra, a Patrícia, ela vai estar falando sobre acessibilidade para pessoas com deficiência. E a outra é a Luana Alves, que vai estar falando sobre inclusão na atenção básica de saúde, tá? Antes da gente fechar aqui, a gente precisa de uma pessoa corajosa aqui do nosso grupo para ser a mediadora ou mediador do próximo encontro, né? Que vai ser a pessoa que vai estar abrindo, né, o encontro, vai estar verificando as perguntas, né? Então, está aberto aqui. Quem aqui se habilita para ser a mediadora do próximo encontro? Rodrigo, eu costumo dizer que eu tenho 1,55 m de pura ousadia. Coloco Cleide Torres. Tá bom, então, Cleiton. Então, você vai ser a mediadora do próximo encontro. Aí você pode ir conversando também com a Patrícia e com a Luana para ver alguns detalhes assim, tal. Aí você fica responsável, tá? Por abrir a sala, tal, tudo, essas coisas. Aí a gente vai fazendo isso, porque aí não pesa aqui para ninguém, né? Aí no final do próximo encontro a gente escolhe uma outra pessoa, né? A pessoa se habilita, tal. Então, agora a gente já tem isso resolvido. Eu vou deixar um espaço aqui de 3 minutos para cada uma das nossas convidadas, para elas estarem se despedindo, tá fazendo a consideração final delas, tá? Aí dessa vez a gente começa com a Lu, vai. E depois a Jéssica.
tá bom? Então, Tá bom. Eu já estava tem- me preparando para ser a segunda já. Já tinha me acostumado em ser a segunda. Mas, assim, eu agradeço o convite, agradeço muito. Eu espero, assim, sinceramente, ter contribuído. Eu falo muito, às vezes eu acho até que eu sou prolixa, né? Gostaria de ter falado mais do meu projeto, né? Mas é que como está tão fresquinho para mim a entrevista, né? Eu acho que e é uma coisa assim tão real, né? Não é uma coisa teórica, é uma coisa que eu vivenciei, que eu ouvi e eu quis compartilhar com vocês, né? E quis compartilhar principalmente essa minha trajetória, né? Eu acho que para mim é legal falar que eu tive muita resistência lá em 2014 em lidar com os meninos, né? Mas, assim, foi uma experiência, assim, muito rica, tem sido, né, porque a partir da minha limitação, né, da minha crueza, né, muito crua, sem conhecimento nenhum, eu acho que com esse trabalho eu possa, eu realmente, eu acredito que eu posso contribuir, né, então eu quero que essas pessoas, né, elas têm uma voz e elas não podem emudecer, né? Então a gente tem que ouvir o que essas pessoas estão falando, né? Eu fico muito feliz quando essa moça fala, olha, eu toco órgão na igreja, eu vou para academia, né? E falo, poxa, que legal. E consegue isso por quê? Por conta do trabalho, né? Da autonomia de você ter um trabalho, ter uma remuneração, né? Eu acho que a gente tem que brigar por isso mesmo, né? Então, fico aqui agradecida, né? Agradecer a Jéssica, que fez, assim, essa parceria comigo, né? E agradecer ao Rodrigo, ao grupo, pela participação. Assim, muito obrigada pelo convite, viu, gente? E boa noite para vocês. Jéssica, quer fazer suas considerações finais? Jéssica? Acho que Será que ela caiu? a Jéssica sumiu de novo. Ah, chama no chat. Jéssica, você está aí? Chama no chat, ô Rodrigo. Eu passei aqui, Jéssica, você está aí? Uhum. Queria que ela se despedisse. Jéssica, se estiver ouvindo a gente está te chamando aqui para se despedir. Também quero agradecer vocês duas, né? São duas colegas, né? Que a gente já tem uma história juntas já, né? Então, muito obrigado. Fiquei muito feliz de ter vocês aqui. Então, Jéssica, a gente está encerrando agora. Queria saber se você queria fazer a sua despedida, suas considerações finais. Jéssica? Será que ela está ouvindo? Ela respondeu, tô sim. Jéssica? Escrever para ela. Jéssica dos Santos. E aí, só para a gente fechar mesmo aqui, né? Então, acho que ficou uma reflexão também que a importância, né, das relações humanas, né? Por mais que tenha questões como possibilidade de burlar a lei, questões como as cotas em si, elas não são
o ideal, mas elas são o que tem, e sem elas seria muito pior, né? Mas a gente vê que as relações humanas ainda vão ser mais importantes, né? Então, naquela possibilidade de você com aquela pessoa, de você se dispor, né? Que é possível você ajudar aquelas pessoas a ter uma transformação. Acredito que você foi muito importante para os seus alunos, né? E assim como eles estão sendo importantes aqui para você, né? Eles, indiretamente, eles te levaram para o mestrado, né? Sim. Quando eu ingressei, eu mandei mensagem para eles, né? E falei, olha, o meu projeto é sobre deficiência visual. Ah, professora, que legal, né? Então, acho que fica bem clara aquela frase do Paulo Freire, né? Que quem ensina, ele aprende quando está ensinando, e quem aprende, ensina quando está aprendendo, né? Então, é realmente uma mão dupla. E aí, se a Jéssica estiver agora disponível para se despedir da gente, a gente encerra. Jéssica, você quer fazer suas considerações finais? Escreve para ela, então, faz uma despedida para ela no chat, que eu acho que ela deve estar mesmo com problema na conexão, viu, Rodrigo? Tá. Então, com dor no coração, né? Que vou estar me despedindo assim, mas agradeço mesmo. Acho que foi muito especial. A gente está saindo daqui diferente de como a gente entrou nessa sala virtual, né? Boa noite a todos. Até mais. Eu vou disponibilizar um vídeo no YouTube. Aí eu passo aqui para você também, Lu. Esse vídeo, né? Só vai ter acesso quem tiver o link, tá? Eu coloco ele como privado, né? E também passo aqui para a Jéssica também, tá bom? Ok. Então, boa noite. Até mais. Obrigada. Tchau, pessoal. Valeu. Boa noite. Boa noite. Tchau, boa noite.